Então, gente, acho que está respondido, né, a segunda pergunta. A outra pergunta seria: quais os principais defeitos da Constituição de 1988? E vocês poderiam citar para nós algumas das alterações que o Partido dos Cristeiros pretende fazer nessa Constituição, nessa carta? Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer um adendo aqui. O pessoal acredita que a Constituição é como se fosse uma Bíblia da pátria. Não é, gente. A Constituição atual já teve várias e várias emendas, várias e várias reformas. O que está escrito lá é um texto base, que é como uma diretriz, só que é uma coisa que pode ser modificada. Tanto é que o país já teve, acho que se não me engano, 8 constituições. Então, quando você vê gente com um papinho, é anticonstitucional, para um pouco. A Constituição não é a Bíblia, gente. Esse negócio pode e deve ser mudado. O maior defeito da Constituição, sem dúvida, reside na separação igreja e Estado, do que decorre o caráter laico das instituições. Disso segue-se que as decisões tomadas nos 3 poderes não obedecem a quaisquer valores pré-estabelecidos, senão aqueles definidos pelos homens. E sabemos que os homens podem errar, ao contrário do magistério da Igreja, que é infalível. Não é por acaso que o país atingiu o presente estágio de apostasia, do qual o relativismo moral é a manifestação mais visível. Digo visível porque muitas pessoas enxergam apenas a ponta do iceberg e não a raiz do problema. Quer um exemplo? Hoje, todo mundo reclama da ideologia de gênero, que brotou nos ciclos acadêmicos, depois avançou pela mídia e chegou agora na legislação. Isso só é possível por conta do indiferentismo religioso, que torna qualquer Estado um copo vazio, e onde pode entrar qualquer coisa. No Estado laico não existe certo e errado, existe o depende. Se a maioria concorda, então é bom. Esse problema é mais antigo do que se supõe. Ele começou na Constituição de 1824, a Constituição do Império, porque ela declarava que o catolicismo era a religião oficial do Estado. Só que ela dava ao imperador uma coisa que veio lá da França, uma espécie de galicanismo à brasileira, que seria o imperador poder decidir o que o Papa passava uma encíclica lá na Santa Sé, em Roma, o imperador decidia se valia ou não para a Igreja do Brasil. Ele se metia na administração da Igreja. Tanto é que a questão religiosa foi por conta disso. Então, quem hoje fala, o Estado tem que ser laico, não tem certo nem errado, existe sim certo e errado. Isso aqui, que eu estou segurando na minha mão, por exemplo, é um copo. Se você dizer, isso não é um copo, isso é uma garrafa, não vai mudar a natureza, isso é um copo. Então existe sim verdade, existe sim coisas objetivas, existe o certo e errado, que inclusive é definido pela nossa fé. Se o Estado ele nega a religião, ele nega a fé, ele não tem, acaba a moral dele para governar. Ele vai governar em nome do quê? Inteiramente de acordo. Gostaria de fazer uma ponderação, Eduardo? Ítalo? A separação do Estado, Igreja e Estado, foi formalizada em qual Constituição, vocês sabem me informar? Na Constituição de 1890. A republicana. Né? Na primeira Constituição da República, que se formalizou a separação Igreja-Estado. Antes, nós tínhamos o Estado associado à Igreja, porém com primazia do governo sobre a Igreja, o que nós sabemos que é errado. Entendi. Pela ótica da doutrina social da Igreja, é o contrário que tem que acontecer. O poder eclesiástico tem primazia sobre o poder civil.
E o que acontecia aqui no Brasil, no tempo do Império, infelizmente, era o contrário. O Império tinha esse componente regalista, galicano, muito acentuado, desde o seu surgimento. Tanto é, como Magno comentou, a Constituição tinha lá um artigo que conferia ao imperador a prerrogativa de vetar, ou seja, de proibir a implementação das bulas papais. Aqui era o artigo 102, inciso 14. Para quem ficar curioso e quiser procurar. Sim. O nome desse poder é pracer imperial até. Isso. Pode procurar lá na Constituição por pracer. Tem um T no final. Exatamente. O placet imperial. Então, engana-se. Aliás, é bom bater nessa tecla. É bom bater nessa tecla porque os neocons fingem. Eu digo que eles fingem porque eles sabem que estão encenando uma farsa quando fingem que a apostasia desse país começou com a proclamação da República. Mentira. Começou no 7 de setembro. O golpe da República foi mera continuação do processo revolucionário iniciado em 1822. Enfim. Só trocou a marcha do carro. Subiu o morro em primeira, passou para a segunda. Enfim, esgotou aquele modelo, aí trocou por outro. E é interessante, Eduardo, porque o que acontece? A maioria dos conservadores, eles nunca falam de empunhar a bandeira do Estado confessional católico. Por quê? Alguns a gente sabe que tem medo. Outros a gente sabe que tem um rabinho preso com o pessoal sionista, americanista e com outras ideologias que são incompatíveis com a DSI. E o que a gente mais encontra é gente com esse rabinho preso. É incrível. Muito bem lembrado. Você coloca esses caras contra a parede, você aperta esses caras e eles se entregam. Rapidinho. Esses neoconservadores aí. Eles têm medo. Alguns até gostam de fazer aquele teatrinho de gritar Viva Cristo Rei, mas quando você põe o cara contra a parede, ele entrega. Entra nas questões essenciais do Estado católico, aí ele refuga. Por quê? Tem rabo preso com ideologias incompatíveis com o magistério da Igreja. Tem rabo preso com sionismo, tem rabo preso com americanismo, com liberalismo, principalmente econômico, que é o bezerro de ouro deles. Então, eles sabem que, primeiro, se eles realmente assumirem a agenda do Estado católico, eles terão que renunciar a essas ideologias revolucionárias. E eles não estão dispostos a isso. Em segundo lugar, é uma falta de coragem mesmo, porque uma vez que você assuma a bandeira, a briga pelo Estado católico, necessariamente você vai ter que arcar com as pressões internacionais. Porque hoje, na conjuntura internacional atual, na conjuntura global de hoje, falar do Estado católico é falar de enfrentar pressões internacionais que fatalmente vão se abater sobre o país se a gente caminhar nessa direção. E o interessante também é que esse pessoal também eles gostam de bater na tecla. O país hoje, infelizmente, está praticamente dividido. Os protestantes estão quase ultrapassando a gente como em percentuais. O pessoal fala, mas como vocês vão declarar um Estado católico? O que vai acontecer com os protestantes? Eles acham que a gente vai colocar os protestantes na fogueira e matar todo mundo. Não, gente. Conversão forçada é sacrilégio. O correto é a gente impor o catolicismo. Mas, para garantir que isso seja uma coisa saudável, uma coisa orgânica, ninguém vai ser convertido à força.
ninguém vai ser perseguido por religião, nada disso. O Estado vai reconhecer o catolicismo como sua religião oficial, o representante máximo do Estado, o chefe do Estado, ele vai ter que ser uma pessoa católica, vai ser uma pessoa que vai comparecer na missa, que vai professar a fé católica, mas as outras pessoas, elas vão poder viver suas vidas em paz. O Estado só vai incentivar, por um acaso, a pessoa a querer conhecer o catolicismo. Não vai obrigar, ninguém vai ser obrigado. Quero deixar isso aqui bem claro, porque tem muita gente que acha, queremos o Estado católico, vai ter Inquisição queimando gente, isso já é uma lenda negra, mas é o que tem no imaginário popular brasileiro. Vai ter fogueira, vai ter tortura, vai ter gente morta. Não, gente. Deus não expande o seu reino pela violência, pela força. Deus expande o seu reino pelo exemplo, pelo argumento, pela verdade. Porque a verdade, ela vence o erro. É como está no hino do Vaticano. A verdade vence refulgente o erro. Então, só pela simples exposição da verdade, tem certeza que no futuro, caso o Cresceiros consiga implementar o Estado confessional católico, a gente vai reverter esse processo de protestantização, inclusive é uma coisa que vem de fora, né, Eduardo? Sim. E um livro que aborda essa infiltração e que eu já disponibilizei virtualmente é aquele livro do Davi Gueiros, intitulado O Protestantismo, a Maçonaria e a Questão Religiosa no Brasil. Ou seja, nesse livro, que eu posso inclusive disponibilizar novamente, vocês vão encontrar documentação consistente sobre o dinheiro, enfim, que essas seitas injetaram no Brasil para se disseminar por aqui, e o apoio que estas seitas protestantes receberam das embaixadas, ou seja, dos governos da Inglaterra e dos Estados Unidos. Tinha que ser. Para entrar aqui, ou seja, você tinha uma pressão diplomática já no tempo do Império para que a proliferação das seitas não fosse reprimida. E nesse livro está registrado, por exemplo, que o cônsul britânico visitava as delegacias quando algum delegado tentava aplicar a lei que proibia o proselitismo protestante aqui no nosso país. Esse livro registra diversos episódios desse tipo. Então, não foi uma coisa natural. Foi um processo induzido, um processo revolucionário induzido de fora para dentro. Essa é a notícia ruim. A notícia boa, enfim, que eu particularmente, eu sou otimista. A meu juízo, essa protestantização que se intensificou muito nos anos 90, com a maldita da Igreja Universal, enfim, deu salto. É impressionante o salto que nos anos 90 essas seitas registraram em número de adeptos. Mas a minha impressão é que essa protestantização ela é, em grande parte, superficial. Que se, assim, ainda mais com a internet, você apoiar, der meios para a verdade, para o apostolado tradicional se espalhar pelo país. Hoje em dia, os jovens são muito curiosos. Eles entram na internet para buscar informação, para saber a verdade. Então, basta, enfim, a meu juízo, um empurrão, né, em termos de meios de divulgação, enfim, o Estado ali apoiando o clero. De apoio, de proteção mesmo, né? Exatamente. Ou seja, ajudando o clero da tradição a chegar nos 4 cantos do país. O Brasil já perdeu território por causa disso. Não é o momento de falar agora desse assunto. Mas a questão do Pirara, o único território que o Brasil perdeu na Amazônia, tomado pelo Império Britânico, nós perdemos esse território assim, por conta de missionários protestantes que se infiltraram na região, difundiram
o anglicanismo e a língua inglesa no meio dos índios. E como o nosso clero católico não estava lá, aí olha como o Império era relapso nessa questão. Então, né, o Império é interessante nisso. O Papa aprova uma bula lá em Roma. Ah, não, tem que passar por mim para fazer esse negócio. Aí vem um pessoal obediente a uma potência estrangeira, Exato. instala uma missão, além do fato de ser ético, é uma missão estrangeira, ensina uma língua estrangeira em território nacional, para, com base nisso, tomar o território. Aí o Império, tá tudo bem, a Inglaterra é nossa amiguinha. Nós perdemos o Pirara, um pedaço de Roraima, assim. Fica na Guiana, né, agora? Exatamente, na Guiana, que era a antiga Guiana inglesa. Então, a contenda começou em 1842 e foi concluída com a vitória da Inglaterra na arbitragem em 1904 ou 1906. Foi o único território que o Brasil perdeu. E perdeu precisamente por conta dessa questão. O Estado não estava ali, né, dando o apoio, o subsídio, a proteção para que o catolicismo chegasse aos cantos mais longínquos do nosso país, principalmente os índios, que são mais vulneráveis à influência estrangeira, e eles se infiltraram lá, catequizaram entre aspas, né? Bota aspas aí, porque protestante não catequiza ninguém, né? Mas eles trouxeram aquela população indígena para a sua órbita e criaram um fato consumado, seguido de uma ocupação militar ali. Chegou a ter ocupação militar? Sim, porque o governo brasileiro consentiu em manter a área neutra, enquanto a questão não saía decisão, né? Exatamente. Enquanto a questão não fosse decidida, né, o governo brasileiro decidiu manter a área neutralizada, entre aspas, porque os ingleses entraram. E aí é o fato consumado, meu amigo. Depois que o cara bota o pé no seu país... Não sai mais. Exatamente. Não sai mais. Para tirar o sujeito de lá, a situação se ossifica, se consolida. Então, claro que o Estado tem que dar apoio, sim, ao clero da tradição para levar religião verdade, para desintoxicar a população que está aí dopada no protestantismo. E eu, particularmente, eu sou otimista. Eu acredito também. Assim, ainda mais nesse tempo de internet aí, uma larga parcela desses protestantes voltariam para casa, não tem a menor... Com certeza. Com certeza. Eduardo, vale lembrar que nosso plano de governo, né, que infelizmente está longe de ser aplicado por conta da falta de apoio dos católicos comodistas do nosso país. Inclusive, esses dias a Elaine estava lembrando que se nós tivéssemos apenas 1.000 católicos do ano R$50, ou 5.000 católicos do ano R$10.000, R$10, se cada 5.000 católicos doassem R$10.000, nós conseguiríamos R$10, nós conseguiríamos atingir o valor necessário para publicarmos o nosso programa de governo, Estatuto e Manifesto no Diário Oficial da União. Porque eu estou lembrando disso porque lá está um dos ministérios a serem criados, é o Ministério da Cristandade, que é justamente para promover a expansão da Santa Tradição Católica. Isso. De forma financiada, através de capelas e de escolas, e de tudo que for possível para que o governo possa oferecer para a Santa Tradição Católica, para a expansão da Santa Missa Tridentina, para a expansão da Santa Missa Tridentina, não só dela, mas da sã doutrina. Isso. Porque às vezes os católicos pensam que a missa é a única coisa que deve ser
propagada, mas na verdade a sã doutrina deve estar ali. Exato. E este é o papel que a fraternidade sacerdotal São Pio X tem feito, e são pouquíssimos padres no nosso país, e o trabalho deles é muito duro, assim, é tanto que aqui na região norte não tem uma missão da fraternidade ainda, né, porque são poucos sacerdotes para muitos fiéis, né, muitas possibilidades de expansão, e não acontece por conta que às vezes falta ajuda para a fundação do priorado, para tudo isso. Então, uma das nossas propostas é a criação do Ministério da Cristandade, para abertura de escolas, para construção de capelas, restauração de capelas, que no interior, nas zonas rurais, tem muita capela abandonada no meio das fazendas, de períodos antigos, que os fazendeiros criavam as capelas e tinham missa e tudo. Então, uma das nossas propostas é isso, o Ministério da Cristandade. Mas eu queria falar um pouco também do padroado, né? Porque foi mencionada a questão do padroado, que foi usurpado por Dom Pedro I, o padroado, né? O padroado foi concedido pela primeira vez, falado nisso, ao infante Dom Henrique de Avis, né? Ele detinha o mestrado de toda a milícia da Ordem de Cristo, e ele utilizou-a por força de letras apostólicas. Então, essa questão de nomear bispos e indicar, eles também tinham. Portugal, quando eu falo, Portugal também tinha esse poder. Porém, Portugal era governado por reis católicos, né? E o nosso país não. O nosso país foi... Quando eu falo nosso país, a questão da independência, depois de 1822, quando Dom Pedro usurpou o poder do padroado, o nosso país, ele não foi governado por um católico, foi governado por um liberal. É tanto que por 5 vezes foi tentado, por 4 vezes foi tentado uma concordata com a Santa Sé, com o Vaticano, e foram rejeitadas as 4 vezes, uma em 1824, outra em 1827, a outra entre 1837 e 1839, e a última em 1858. Foi rejeitado por conta do liberalismo dos nossos imperadores e os nossos legisladores. No dia 7 de agosto de 1824, o Monsenhor Francisco Correia Vidigal foi escolhido como embaixador do nosso país em Roma. E no dia 28 de agosto desse mesmo ano, ou seja, 21 dias depois, 3 semanas depois, ele mandou uma circular para o Vaticano no intuito de conseguir uma concordata com o Vaticano com relação ao poder do padroado. Que isso se arrastou por até o ano de 1827, quando no dia 15 de maio o Papa Leão XII publicou a bula Preclara Portucali. Só que quando chegou o nosso país, que foi enviado no dia 9 de junho para o nosso país, pelo Monsenhor Vidigal, foi para a Câmara dos Deputados no dia 17 de outubro de 1827, foi rejeitada. Eu vou ler aqui uma parte só para vocês, os nossos benfeitores aí, eles entenderem o que aconteceu. Foi rejeitado nas comissões da Constituição e Eclesiástica, segundo eles, por conter disposição geral, manifestamente ofensiva à Constituição do Império, e porque, além disso, assentava em causa falsa e ociosa e até injusta, pois contrariava os artigos 5 e 179, parágrafo 5º, da Constituição do Império Maçônico do Brasil. Pois eles argumentavam que a Ordem de Cristo foi instituída principalmente para a honra de Deus, exaltação da fé católica e defesa dos fiéis e repressão dos infiéis. Então, para eles, era impossível aprovar essa concordata
com os direitos e poderes do padroado, por conta que feria a Constituição brasileira do Império. Porque ela dava, apesar de reconhecer a Igreja Católica como oficial, ela dava uma liberdade às falsas religiões. E no ato adicional da legislação de 1830, artigo 10, parágrafo 7, todos os beneficiários da Igreja do Brasil, cônego, párocos, etc., foram declarados funcionários públicos do Estado. Então isso aí só agravava a confusão entre a Santa Igreja e o Império do Brasil. Eu quero ler só mais uma coisa aqui. O senhor Solentner era o embaixador da Áustria no nosso país. Ele já fazia 13 anos que era embaixador do nosso país, e depois da última negativa à concordata do nosso império, ele escreveu, ele falando sobre a impossibilidade de uma concordata. Ou seja, pode-se pensar a uma conclusão de uma concordata que foi mais de uma vez mencionada, enquanto o Estado está firmemente decidido em manter a Igreja em uma estrita dependência, impedindo a comunicação com Roma, anulando a sua liberdade de ensinamento e jurídica, expondo-a a todo tipo de ataques de uma imprensa sem limites, e ainda usando-a como dócil instrumento eleitoral. Sim, o Brasil deseja uma concordata, mas que seja uma no sentido mundano, que aprove os seus abusos, os seus ataques aos direitos da Santa Igreja. Então isto era em 1858, depois da última negativa de concordata da Santa Sé com o Império Brasileiro por conta do liberalismo dos nossos imperadores. Falo dos nossos porque nós nascemos nesse país, né? E o amor à pátria tem a ver com o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Então, os imperadores deste país e os legisladores deste país, ao rejeitarem uma concordata com Roma, diferentemente do que aconteceu na mesma época, na época de Dom Pedro II já, né? Com relação a Gabriel Garcia Moreno, que mandou um papel em branco para o Papa Pio IX para que ele mandasse uma concordata. E o Papa Pio IX mandou uma bem firme, mas quando chegou nas mãos de Gabriel Garcia Moreno, que é o então presidente do Equador, para quem não sabe, né, que foi martirizado pela maçonaria com vários tiros e facadas. Ele devolveu para o Papa Pio IX e pediu que o Papa fizesse uma mais rígida, baseada no... Sílabus. Qual é o documento que eu esqueci? Sílabus. No sílabus. Então o Papa Pio IX fez e devolveu uma concordata extremamente católica, na qual o presidente do Equador da época enviou o papel em branco para Roma. Então, totalmente diferente do que aconteceu com o Império do nosso país. E, infelizmente, totalmente diferente do que aconteceria agora, né? Por conta que Pio IX era um Papa católico e Gabriel Garcia Moreno era um presidente católico, mas os nossos imperadores eram liberais. E hoje em dia o que acontece é o inverso. Mesmo que nós tentássemos lançar um Estado católico com a concordata, talvez tivéssemos um pouco de dificuldade por conta do liberalismo religioso que emana de Roma desde o Concílio Liberal Vaticano II. E só para deixar claro, nós não somos sede-vacantistas. Os sede-vacantistas e os neocons estão unidos em prol da retomada do Império do Brasil, o Império dos Bodes. Nós oferecemos ou lutamos e rezamos por uma via católica que infelizmente não tem sido possível através de uma monarquia, porque nós não temos, nem nós aqui no nosso país, nem em Portugal, um sucessor que seja católico, a exemplo de
Dom Henrique de Bourbon Parma, que é o sucessor na Espanha, né? Lamentavelmente nós não dispomos de uma opção deste nível, né? Inclusive que conheceu Dom Marcel Lefebvre, que conhece os bispos da Fraternidade, Dom Tissier, Dom Felé e Dom Galareta. Ele tem contato especialmente com Dom Tissier. Então é isso. É só isso aí que eu queria falar um pouco, só para concluir o assunto que estava sendo discutido. E, assim, para encerrar também a pergunta, então as alterações que o Partido dos Cristeiros ia fazer, assim, seria revogar essa separação de igreja e Estado na Constituição. Seria isso? Sem dúvida. A Constituição, né, já começa com um problema que ela diz que todo poder emana do povo. Isso aí é gnose, né, como dizia o professor Orlando Fedeli. Isso aí é maçonaria pura. O poder não emana do povo. Conforme a bula, se eu não me engano, é Diuturno Iludi de Leão XIII, ele afirma que todo poder emana de Deus e condena essa questão de todo poder emana do povo. Então já começa daí o erro, né? A Constituição, ela já começa errada. Então, mas assim, Elaine, a gente não tem como falar muita coisa do que seria alterado da Constituição, até por conta daquela resposta que foi dita hoje, né? A gente é governado por uma democracia liberal, e na democracia liberal quem reina são todos os erros. Então, é um ponto que infelizmente a gente não pode elencar assim o que será alterado, porque nós precisamos da graça divina primeiro para chegar lá, e se chegarmos a gente conseguir fazer mudanças necessárias, né? É isto.